eu até coloquei no Twitter, eu fiz duas classificações, né? A classificação da primeira até a 13ª rodada e fiz da 14ª até a 25ª. Então, o primeiro terço e o segundo terço do campeonato, até para mostrar o que é que aconteceu com algumas equipes no campeonato. E aí o Pedro Alves está colocando na tela, está um pouquinho estendido aí, tentar centralizar, pronto. Tentar centralizar um pouquinho, claro, ficou um pouco pequeno, mas dá para ver que ali, nas 13 primeiras rodadas, e aí já fica valendo para Cauê, Pedro e Cássio, a gente tem algumas mudanças do que a gente viu nas 13 primeiras rodadas para as últimas duas. Só um detalhe, um asteriscozinho aí na tabela que você está vendo. Nessas 13 primeiras rodadas ainda não tinha acontecido aquele CRB 2 Sport 0. Então eu coloquei no segundo terço. Então por isso que o Sport CRB tem 13 jogos, ali da 14ª à 25ª, e ali da primeira à 13ª eles têm 12 jogos, os demais têm 13. Então, o primeiro detalhe que eu aponto, a gente tinha um Sport como a segunda melhor, aliás, em termos de aproveitamento, até melhor campanha do que o Novo Horizontino, que era o líder daquela época. Né? O Sport tinha 27 pontos em 12 pontos disputados. E aí, Cauê, já trazendo você para essa situação, o Sport, nesse momento, ele está na 7ª colocação, porém, na 7ª colocação em termos de pontos, porque em termos de aproveitamento, o Atlético Goianiense está até na frente do Sport. O Sport, que tinha 75% de aproveitamento dos seus pontos, caiu nesse segundo terço apenas para 46,2%, ou seja, menos da metade dos pontos. E o outro detalhe que também me chama a atenção é que o Sport desse pessoal do segundo terço, ele tem um saldo negativo, né? Apenas 13 gols marcados, tomou 14 nesse período, perdeu 5 jogos, uma equipe que pouco perdia, só tinha perdido um jogo ali nos 13 primeiros jogos, e aí casa muito com o que o Cássio estava mencionando, né, dessa questão do esporte hoje tá vivendo o seu pior momento, talvez, da temporada, né? Henderson já não consegue mais trazer aquela qualidade necessária. Então, queria que a gente iniciasse nessa abordagem sobre essa questão dos textos com o esporte mesmo. Uma equipe que, apesar de estar na segunda colocação, nesse momento, preocupa pelo futebol apresentado, principalmente nas últimas 3 partidas que jogou, né? Isso, Minhoca. O Sport já tinha atravessado uma fase ali perto do. Já no final do turno, bastante calamitosa, né? E só que ali, de alguma forma, Henderson vivia dificuldades de falta de reforços ainda e algumas lesões importantes, como Wagner Love, como Jorginho fora, então Fabinho fora. E ele conseguiu estancar com danos. O Sporting teve alguns danos, tanto que esses danos são observados nesse retrato que tu traz. E ele conseguiu ali, de alguma forma, dar um freio ali naquele, acho que na última rodada contra o Sampaio Corrêa, que o Sport vence, não jogando tão bem, mas consegue ao menos os 3 pontos ali, e uma vitória fora de casa, e consegue dar um revertido, e o Sport segue uma sequência, se não me engano, acho que de 3 a 4 vitórias consecutivas, que parecia que o momento complicado do Sport teria passado. Não somente porque tinham chegado alguns reforços, por mais que esses reforços fossem contestados em alguns setores, não fossem reforços que tivessem respostas garantidas, como também alguns jogadores que voltaram a participar dos jogos, como Jorginho, como Wagner Love. Só que, de novo, o time desligou. E o time desligou, primeiro, porque algumas dessas peças, na verdade, a maioria dessas peças que voltaram, não conseguiram retornar à rotação de antes. O próprio time do esporte, Henderson, não conseguiu trazer novos conceitos, novos modelos de jogo para o esporte. O esporte ficou muito dependente de uma única forma de jogar. E quando ele tentou minimamente alguns jogos tentar fazer isso, que foi o jogo contra a Tombense, e depois quando o time sofreu muito com a falta de um lateral esquerdo, já que Carius está suspenso pela questão das apostas e Filipinho machucado. E simplesmente parece que Henderson começa a se perder
e não achar soluções. Por mais peças que ele tenha no banco de reservas, mas ele não acha soluções. E o Sport entra num momento não só de dificuldade, como o Cássio bem colocou, talvez o pior momento de resposta técnica do time, não só coletiva, mas individual das suas principais peças. Entra no pior momento, porque agora o Sport enfrenta uma realidade que já se sabia que enfrentaria desde março, com a saída de Juba, só que o clube não se preparou, a diretoria não foi atrás para trazer uma reposição no mínimo altura. As reposições que vieram foram de jogadores com interrogações gigantescas em suas carreiras para o esporte, pelo menos os nomes seriam mais fáceis de serem colocados ali sem adaptações maiores no esquema de jogo de Anderson, já que Anderson não modifica o seu sistema de jogo praticamente. Então, Michel, que veio do futebol português, e Peglo, que estava no futebol ucraniano, hoje seriam, vamos dizer, que as peças naturais para aquele setor. Mas não são jogadores que nas respectivas carreiras tenham dado respostas convincentes para se achar que, chegando para substituir Juba, minimamente dariam talvez 80% do retorno decisivo que Juba vinha tendo. Se Juba, o futebol de Juba talvez tenha caído em qualidade técnica, mas Juba ainda vinha decidindo em várias partidas. Então o Sport segue num momento muito difícil e muito delicado. Vai ter uma sorte, se a gente pode chamar de sorte, que vai enfrentar um time com bastante dificuldades no momento, no seu recorte de campeonato, que é o Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje fez uma péssima partida contra o ABC, quase perde. E é um time que agora é um time que se encaixa até naquelas previsões que a gente fez, né? De recorte de segundo turno, que onde é que bota o Botafogo, se naquele limbo, onde é que a gente... E eu acho que agora esse time corresponde talvez mais fielmente às peças individuais que ele tinha. Um time que vai ser aquele time que fica ali naquele limbo, talvez entre 10º colocado, 13º, mas enxergando o G4 muito distante e talvez sem precisar temer tanto, acho que não vai precisar temer o Z4. Então talvez para este momento seja fora de casa, seja um adversário ideal para o Sport enfrentar. O problema é que o Sport vai estar em campo. O Sport que tem medo de ser protagonista nas partidas fora de casa, ou um Sport que vai mudar de atitude. E se tecnicamente, individualmente, várias peças não estão correspondendo, animicamente e comportamento, o Sport está obrigatoriamente com a faca no pescoço em ter que mudar. Essa resposta Cauê, precisa ser dada. E é importante dizer que, na verdade, é falar antes. Sim. Um não resultado dentro do Botafogo. O Botafogo perdeu da Chapecoense. Veja, perdeu da Chapecoense com 2 gols de Kaique. 0-0 com o ABC. Praticamente não faz gol no campeonato. Assim, muita dificuldade, um time de muitas dificuldades. Muito. Então, assim, se você não conseguir... É o que eu falo, assim, das portas abertas fora de casa. Isso. O Tombense era uma. Essa será outra. Pode perder, levar uma sova lá, mas se isso acontecer... O ABC daqui a pouco... E não pode reclamar de gramado ruim como foi o da Tombense, do Tombense. Completamente diferente. Não, gramado relativamente bom, um estádio que dá... Mas pode ser sempre assim... Vai ter uma semana para treinar de novo. Assim, na verdade, teve 2 semanas com um jogo ali, né? Que foi a derrota do Ituano, porque o jogo foi no Recife. Então, assim, foram 2 semanas no Recife com um jogo que foi na ilha. O Botafogo vem muito, muito mal. Assim, 2 jogos em casa contra 2 times na briga contra o rebaixamento, nenhum gol marcado, 1 ponto somado. E praticamente, assim, só ver cadê o Botafogo aqui... E representa demais, né, cara? O futebol do Botafogo é para isso. Não é um acaso, não é azar. É só ver o segundo terço. É o pior ataque do campeonato no segundo terço. 6 gols marcados. Tá aí no meio gol. Que trouxe. Meio gol, né? São 6 gols em 12 jogos, né? Pronto, então, e os últimos 2 não fez nenhum. Então, assim, o Botafogo está muito mal. Então, é preciso dizer isso para que nem tudo pode ser desculpado, mas o gramado, não sei o quê. Não, veja só.
depois de 1,9, depois da sequência com 3 atuações muito fracas, Cauê. Se você vai jogar fora de casa, dos cenários possíveis fora de casa, porque a recuperação agora poderia ser contra o Vitória do Barradão. É isso que eu tô querendo dizer. Vamos supor. Exato. Tá entendendo? Tem que buscar algo muito mais difícil. Isso. Perdeu do Guarani, joga em casa com o Ituano, perdeu. Aí agora vai jogar fora de casa de novo e joga contra o Vitória, no Barradão. É assim, vai ser um jogo contra um time que nesse momento do campeonato está cambaleando mais do que o Sport. Exato. Aliás, Cássio, até aproveitar que você estava falando, a gente está citando essa questão da queda de rendimento do Sport nesse segundo terço, porém, tirando ali o Guarani, que foi o terceiro melhor nesse segundo terço, só atrás de Juventude e Vitória, os perseguidores, que é obviamente o Guarani é um dos perseguidores, o Novo Horizontino, o Vila Nova, caíram bem de rendimento ali, né? O Vila Nova teve 41,7% de aproveitamento, o Novo Horizontino, aliás, 36,1%. O time era o primeiro, né, ali das 13 primeiras rodadas e parou de pontuar. Acho que nos últimos 5 jogos perdeu 4, por exemplo. Está num momento bem mais delicado. O que é que você acha que desses perseguidores, e daqui a pouco eu vou até chamar o Pedro também para falar sobre uma ideia de talvez uma pontuação sendo estacionada nesse momento, talvez não aquela projeção dos 66, 65, pode ser que caia e bata ali no 63. O que é que dá uma... Eu sei que o Sport está naquele limite, é quase como tipo assim, ó, aqui já é o mínimo que você pode errar. A partir de agora, contra o Botafogo, se você começar a errar, você pode estar comprometendo. Ou esses perseguidores aí, porque a gente vê o Juventude crescendo, o Criciúma mantendo a mesma média do que foi o primeiro terço. O que é que preocupa desses perseguidores que o Sport tem vindo atrás dele? Essa para mim, para você. Eu fiquei na dúvida. No caso do Sport, é a absoluta falta de futebol. Porque se o time estivesse sendo competitivo no nível que conseguiu ser na maior parte do ano, assim, não será, vai ser um time bem diferente. Logo está em uma fase e não tem mais Juba. Vai começar agora a reta final, que sempre se imaginou que depois de agosto não teria mais Luciano Juba. A partir daí é jogador do Bahia. Esse time já se mostrou muito capaz. Assim, não é para... A gente não está falando de um time que seria, como você trouxe justamente o ponto dos perseguidores. O Sport não entrou nesse campeonato para ser um perseguidor. Assim, ele entrou como um favorito à vaga e mesmo largando com 2 rodadas a menos, porque estava jogando as finais ali da competição, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, ainda assim ele conseguiu chegar no G4 com aqueles jogos assim faltando, porque e sem fazer assim atuações excelentes, mas assim na hora que conseguiu ser um time marcado pelos adversários e a falta de repertório de Ederson ou a falta que não ter conseguido encontrar soluções pelo menos, ainda assim, pelo elenco que tem, os outros, veja só, é uma questão lógica. Se o Sport tem dificuldade, quando eu falo, o Sport, não, mas é o Sport que era para ser o Ceará, sim, era para ser o Atlético Goianiense, e até o Vitória agora, os times que, porque começou, esse estava sem moral no começo, mas agora já tem moral na competição. Nessa edição da Série B, se esses times se queixam de problemas, pelo amor de Deus, a segunda metade da tabela vai dizer o quê, pô? Assim, por isso que eu enfatizei tanto o momento do Botafogo, Minhoca. Porque se o Sport está com todos esses problemas, ainda assim, com todos esses problemas, na Série A você é atropelado. Sim. Mas na Série B você consegue vencer. Como foi, para ver um exemplo, até o final do ano, aquele jogo contra o Londrina. O Sport arrumou 3 pontos ali sem fazer absolutamente nada. A Série B permite isso. Agora, o dado que Cauê trouxe na semana passada, de ser um time que marca mal, já trouxeram hoje um dos goleiros com menos defesas difíceis, Renan, mas isso é só assistir aos jogos do Sport que você interpreta, você consegue enxergar isso. Assim, poucas finalizações e gols tomados, né? E eu canso de falar isso aqui, eu canso de falar isso aqui, assim. Quando ele tem uma defesa que rende assim, você marca, como foi a do Tom Benz, até garantiu um ponto. Mas assim, vai passando as outras, beleza, pode dizer, eram bolas difíceis, mas assim, é importante que tenha um goleiro que pega algumas bolas difíceis, como o Ronaldo pegou para o Atlético Goianiense, como o Lucas Arcanjo pega para o Vitória. Renan não faz isso para o Sport. Assim, é muito difícil, muito difícil. E aí, hoje já apareceu outro número que mostra isso também. E assim, a essa altura não tem o que fazer, né? Porque
o outro goleiro não acabou se firmando, o outro, quando entrou, jogou muito mal, falhou muito feio, uma falha bizarra que foi de Jordan. Mas o Sport tem condições de ser, pelo menos assim, se vai brigar pelo título, assim, a médio prazo não irá, né? Por causa da farrapada que deu nas últimas semanas. Mas em relação aos concorrentes, que também oscilam na competição, oscilaram durante toda a competição, não está nesse bolo, assim, eu não consigo enxergar. Porque com isso tudo que a gente está falando, o time ainda está ali em segundo. Porque não precisa de muito, porra. Porque nunca precisa de muito na segunda divisão. Você precisa ser assim, uma campanha, um time estável, com alguma qualidade técnica, e há, naturalmente há nesse time do Sport, e alguma capacidade de rendimento, e esse time já mostrou rendimento nessa temporada, você faz uma boa Série B. Ano passado era um sarrafo muito mais alto, tinha Grêmio, Bahia, Cruzeiro, Vasco. Essa não. Ela é muito acessível. E assim, tanto é que a gente está falando do Sport aqui, tudo que eu estou falando aqui, se tiver um torcedor do Ceará, multiplique por 3. Porque a vergonha do Ceará não ser competitivo nessa segunda divisão é inacreditável. É inacreditável. Porque tudo isso que eu estou falando do Sport, e o Sport é em segundo lugar. Mas é importante criticar com o time em segundo lugar, para não deixar para criticar se sair do G4. É criticar justamente que está ali e você está antevendo o problema chegar. E isso já falou N vezes. E os problemas chegam porque eles são muito claros, eles são muito evidentes. Mas, enfim. Felipe, hoje, um volante que poderia ganhar alguma oportunidade, pelo menos ganhar alguma oportunidade. O cara entrou, jogou nos minutos finais, o passe foi muito melhor, um passe mais para frente. Ele tem um passe muito qualificado. Aliás, eu acho que o Anderson deveria aproveitar. Porque se não é para marcar, se os volantes não marcam, bota pelo menos o volante que passa para frente, já que o volante não marca. Enfim. E hoje, Cássio, até vamos dizer, se a competição tivesse terminado na rodada hoje, e você fosse eleger seleções de campeonato e tal, quem foi elencar quais foram os melhores treinadores, você não poderia jamais cogitar Anderson, por mais que tivesse tido acesso. Porque Anderson, dos 4 times que estão ali, o Sport talvez fosse o único que você imaginasse no início da competição que estaria. E ele não extrai o máximo hoje do Sport. E não extrai o máximo. Então não foi o melhor trabalho. O melhor trabalho hoje, nessa Série B... Pelo amor de Deus, pô. Não é, e não passa. Pô, nem veja perto só, veja de só, ser pegar o um time Anderson. que tinha 88% de chance de ser rebaixado e transformar em líder, porra. Exatamente. O trabalho de Carpini no Juventude, que pegou o time lá em maio, tudo e bem. remou. É bom, mas veja só, você falou de hoje, nesse momento aqui. Não, eu não estou nem tirando com o Daniel, estou dizendo quem poderia, os outros que poderiam estar à frente em termos de trabalho, de Anderson, à frente de falando. Anderson. Exatamente. Tá bom, tudo bem. O primeiro, você, tipo, pódio, Condé, hoje não tem discussão. Sim. Mas esse pódio, até nesse pódio, você poderia, Anderson, correr risco de sair desse pódio. Porque é um time que tem um teto para estar aí. É um time que foi montado e foi conduzido pelo próprio Anderson, que teve seus méritos no primeiro quadrimestre, para que esse time não só foi montado, mas como foi conduzido por ele para ter esse favoritismo para estar entre os 4. E mas hoje tem, quando a gente já falou de outras campanhas, assim, o time foi desmontado, lá quando estava na série de 2018, perdeu o Anselmo, aí o volante que chegava daquele Felipe Bastos chegou depois, Michel Bastos, a família Bastos, né, como você brincava na época, mas Anselmo comendo a bola, aí foi para a parada da Copa, não voltou, aí o desmonte da espinha dorsal do time e caiu. Mesmo considerando as saídas, como a saída de Juba, como uma fase de Love depois da volta da lesão, mas o material humano que o Sport continua tendo, Cauê, ainda é para permanecer onde está. Então, assim, se não permanecer, é uma falha muito grave do trabalho. Veja, aliás, se não subir... Porque o time nesse momento, veja só, o Anderson não pode falar que nesse momento ele não tem um time para brigar pelo G4. O time do Sport continua sendo um time para brigar pelo G4. Aconteceu uma coisa que até... Vamos lá, né? Se por acaso o Sport começa a cair da 26ª rodada, todo mundo ia atrelar, a saída de Juba foi muito importante. Isso acontecer de maneira antecipada, com Juba em campo, com Love em campo e tudo mais, isso mostra, e aí eu até quero chamar o Pedro para o debate. Pedro, Anderson também passou por um momento assim no Bahia da Série B do ano passado, né? Era justamente isso que eu ia trazer. Do resultado, da irritação, mesmo o time dentro do G4 como o Sport está agora. Então, eu queria que você falasse um pouco daquilo que o Anderson passou no Bahia, se você acha que realmente
assim, eu vi até Fred colocando no Twitter, dizendo que no momento ele não pede a demissão, mas que a partir do próximo jogo se exige uma resposta concreta, a ponto de resultado, de uma melhoria que seja um pouco mais no futebol, porque vai enfrentar um adversário mais frágil. Então, eu queria que você falasse um pouco também do trabalho do Anderson nesse momento do esporte, tentando fazer alguma associação com o que ele passou ontem, no ano passado no Bahia. O Sport está 3 jogos sem vencer, né? Anderson caiu no Bahia no ano passado. O Bahia com 4 jogos sem vencer. E o Bahia era um time completamente consolidado no G4. Cara, o G4 do ano passado era um G4 bem consolidado, né? Lembrando que o Bahia não saiu nenhuma vez. Só para lembrar, isso, o Bahia ficou as 38 três rodadas. Teve 3 treinadores, mas não saiu do G4. 38 rodadas do G4. Dentro do G4. E no momento que Anderson caiu, o Bahia era o 3º colocado da competição, havia perdido para o Chapecoense, foi o jogo que derrubou o Anderson. E o Bahia tinha 5 pontos de vantagem em relação ao 5º colocado. Então, e faltavam 6 rodadas para terminar o campeonato. Era uma classificação assim bem encaminhada para a Série A. Mas, para não correr risco, entendendo que a equipe não estava respondendo de dentro de campo, a diretoria do Bahia entendeu que era hora de mexer, era hora de trocar o treinador. Eu não vejo ainda o Sport mudando de treinador. E não vi esse tweet de Fred, mas no próximo jogo, realmente, o negócio já começa a ficar um pouco mais tenso se os resultados não acontecerem, até porque as equipes de fora do G4 começam a ameaçar o Sport, né? O Sport, na 22ª rodada, 3 rodadas atrás, tinha 6 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Hoje, essa diferença caiu para 3 pontos, né? Caiu pela metade a diferença, né? Então, o Sport hoje vê uma ameaça muito maior do que o Bahia de Anderson via quando o Anderson foi demitido no ano passado, né? É claro que o Sport ainda é dos times ali do G4, ele é o mais consolidado depois do Vitória, né? Com exceção do Vitória, ele é o que está ali há mais tempo e tal, e tem alguma tranquilidade, mas essa tranquilidade ela vai começando a diminuir. Eu acho que a pressão no trabalho de Anderson ela vai aumentar se os resultados não acontecerem. O Sport tem uma dificuldade séria de pontuar fora de casa e vai precisar pontuar nos próximos jogos. Dos 5 próximos jogos do Sport, 3 são fora de casa, né? E jogos extremamente pontuáveis. A pressão por pontos fora vai ser grande, o Sport precisa voltar a ter tranquilidade. Então, eu vejo assim alguma semelhança com a queda de Anderson do Bahia. E vê que o problema, porque a porta mais aberta para pontuar fora de casa, se ela não for aproveitada, você pode. Aí troca o treinador. Mas aí você troca o treinador para um cenário mais difícil. E você já desperdiçou o cenário que era justamente aquele mais acessível. Já que tu citou o que Fred falou, o Fred tá viajando, tá de férias. De vez em quando a gente para um pouquinho, é importante. Mas hoje ele cagou uma raivinha no Twitter. Do nada, apareceu do nada, parou. O Itachi deve ter chegado no hotel, parou, ligou, pegou o celular e cagou raiva. Aí, poderia ter sido o bot, né, Cássio? Poderia ter sido até o bot. Não ia nem... Poderia ter sido. Eu juro por Deus. Deus sabe que eu vou falar agora é verdade. Quando eu fui lendo, em algum momento eu estava... Porque são várias mensagens. Em algum momento eu parei e fui ver se era o bot. Eu disse, não, é o verdadeiro. Então aqui, tá na tela, mas eu vou ler porque para a turma do podcast também, né, que não tá só no áudio. Vamos lá aqui. É um fio interessante, mas é cagando um pouquinho de raiva, faz parte. Sou eu não, tá? Lembrando aqui, isso é Fred Figueroa. Só tô lendo. Não tem coisa mais simbólica do que você abrir aspas para falar. Aspas para Fred Figueroa de férias. Anderson foi demitido pelo Bahia ano passado, no fim da 32ª rodada. O time era o 3º colocado com 52 pontos, 6 a mais que o 5º. De longe, era difícil entender a demissão. Agora, não tanto. Bem, você consegue ver ele falando desse jeito. Agora, não tanto. O trabalho dele no esporte é mais sólido do que o Bahia, fato. Já a campanha é menos segura. O problema é que Anderson parece repetir os mesmos erros do Bahia. A cada jogo do esporte é comum os torcedores do Bahia se identificarem com as críticas que estão sendo feitas. E esse ciclo vai ficando preocupante. Ainda mais com o desempenho em queda acentuada, mesmo nas vitórias. Para deixar claro, não acho que Anderson deve ser demitido agora. Como disse acima, o trabalho no esporte é mais longo, atingiu um nível melhor e está mais sólido. E é mais sólido. Aqui ele construiu um lastro maior. Porém, o clube não pode ficar refém por consideração. E essa consideração, entre aspas, né? A resposta precisa vir logo. O Sport se tornou um dos times de menor força na marcação na Série B.
Os números mostram isso. E não tem mais construção ofensiva desde que Love e Juba pararam de decidir jogos. Nada novo foi consolidado. Os problemas não foram resolvidos. E agora, já não sei se serão. As semanas livres de trabalho vieram. Os principais jogadores lesionados voltaram e não vejo margem para que a resposta não seja dada no próximo domingo. Aí, entre parênteses aqui, que será o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Isso. É preciso ser mais competitivo e ter uma maior imposição. Repetir os 3 últimos jogos será inaceitável. Será o fim da linha. E aí o homem já jogou a carta... Pelo amor de Deus, jogou full house, botou um full house na mesa. Mas aí, Cássio... Mas eu concordo com a linha, porque é o jeito dele falar e tal, mas eu concordo. Assim, há uma coerência, né? Ele diz que não demitiria, mas se perder, demite. Mas é foda, é porque aquele negócio... Eu não gosto muito quando a fase do prestigiado, que eu nunca vi, ou se já aconteceu, eu não me recordo, de quando o cara fica prestigiado, disso acalmar e o trabalho voltar para a linha. O prestigiado é sempre um jogo antes do cara ser demitido. O tal de dar mais um jogo, quando a direção perde convicção, não estou dizendo que a direção de esporte perdeu, não, estou falando de futebol de uma forma geral. Quando a direção perde e fala que está prestigiado, nem que sejam com outras palavras, é porque essa palavra já virou até uma brincadeira. Se falava tanto prestigiado que as direções estão até evitando usar isso para você, falou que está prestigiado, então vai cair. Mas o cara fala com outras palavras a mesma coisa. Quando chega nesse momento, é porque você já não tem mais convicção. Aí a gente que tenta não ser resultadista na análise, você vê que quem trabalha com futebol é resultadista, porque o cara já não acredita, mas ele está dando um jogo e se a vitória vier, o trabalho segue. Mas assim, não, né? Assim, se você acha que tem como melhorar de outra forma, você tenta melhorar de outra forma. E eu acho, assim como também o Fred falou, que é possível melhorar com o Anderson, que é possível melhorar com esses jogadores. Mas também, concordando com o que ele disse no final, acho inaceitável uma quarta partida jogando o que está jogando. E olha que eu não estou falando de resultado. Estou falando porque o resultado de repente está 2-0, um pênalti de VAR que todo mundo discutiu, mas o VAR lá foi e marcou, uma cagada da porra, o cara desviou de cabeça. Pode até dar uma merda no jogo. Um 2-2, 1-1, o cara perde. Eu estou falando de performance. Não dá para ter uma performance, porque a gente fala que mesmo quando ganha. Então, mas eu prefiro assim que o Sport volte a jogar, porque se voltar a jogar, você consegue ter uma luz para mais para frente somar pontos. Agora, se chegar ao 4º jogo, e seria dos 4 jogos, tirando o Guarani, todos os jogos assim pontuáveis, assim, todos os jogos assim bons de jogar, e assim, 4 jogos sem jogar nada, aí é um problema grave. E aí se isso acontecer, vai ser curioso para ver como a diretoria do esporte vai se comportar. Verdade. E as necessidades hoje do esporte que a gente até conversou aqui já, acho que umas 2 lives atrás, de raio-x da Série B. Agora, abriu-se uma possibilidade de algum atleta ser aproveitado? Ou realmente é muito difícil imaginar um jogador até dava, Minhoca. Eu acho que até dava, por exemplo. O Sport se antecipou e pegou o lateral do Pouso Alegre, que pertence ao Fortaleza, inclusive. Eu vi muito pouco dele. Muito pouco mesmo. Então, Natan. Até porque eu acho que ele não jogou, pelo que eu vi, nem jogou nos aspirantes do Fortaleza, mas não chegou a jogar na equipe principal do Fortaleza. Não. O que para mim já é interrogação, porque o Fortaleza, de alguma forma, nos últimos anos, também teve dificuldade na posição de ter nomes que fossem aqueles nomes incontestáveis, né? Aqueles nomes que o próprio torcedor confiasse e até o Fortaleza, com o treinador que tem, o Vojvoda, que é um treinador que roda muito. Então, o primeiro ponto que eu questiono é se Natan é aquele jogador que realmente tem uma grande qualidade, porque não só o potencial enxergado pelo Fortaleza para, de alguma forma, adquiri-lo lá atrás ao Atlético de Minas Gerais, porque não foi um jogador, de alguma maneira, aproveitado na equipe profissional, de ter alguma minutagem. Então, já é uma ponderação que eu faço. Outra, para o esporte no atual momento, e aí vai muito do que eu falei para a posição de Renan, hoje o esporte não tem lateral esquerdo. Hoje, o esporte perdeu o Cariús, provavelmente em definitivo, até o final do ano, e Filipinho volta de lesão, não se sabe ainda quando, mas não volta agora. Então, hoje, o esporte não tem um lateral esquerdo. E Rosado que poderia quebrar um galho. Foi convocado e é lateral direito.
E o Sport. E na última partida que foi jogou foi Juba, tá? Só pra galera. E a última partida foi Juba. Foi Juba. E se for botar, que alguns torcedores, mas bota Chico. Meu amigo, imagina que Chico vai fazer a ponta esquerda. Porque o lateral esquerdo do Sport. Mas aí veja só. Ele tem que mudar a construção. construção. Seria nem Chico, seria Alisson Cassiano, né? Assim, eu não descarto isso não, velho. Não, mas não é Alisson Cassiano, não. Tá? Porque para entrar na esquerda não seria Alisson Cassiano, seria Chico. Não, é porque com 3 zagueiros, se bem que seria na esquerda, seria com o Chico. Né? Pode ser ter 3 zagueiros com o Chico, tudo bem. Eu não descarto isso, sabe por quê? Porque o Sport simplesmente não entra, ele está sendo atropelado no início dos jogos. E talvez nesse momento seja mais fácil arrumar alguém para fazer a ponta esquerda do que alguém para fazer a lateral esquerda. Então, nesse caso, eu não acho um absurdo se não tiver nenhum lateral esquerdo de ofício lá no jogo do Botafogo para tentar conter. O Sport ser o primeiro conter Dante, está sendo atropelado, pô. 10 minutos, 2-0 pro Guarani. 5 minutos, 2-0 pro Ituano. Assim, então, assim, pelo menos segura um pouquinho, já que não tem lateral esquerda e a galera está usando. E outra. Estão usando as laterais, tá? Usaram contra o Guarani, ou seja, e as jogadas não estão sendo por dentro, não. O Sport está sendo atropelado com jogadas usando as laterais, usando os corredores. Até para reforçar esse ponto. Então, já que isso está acontecendo, tenta conter e tenta, assim, porque tem outras peças, pode ser pega na ponta esquerda, você pode, um ponto esquerda você pode tentar inventar. Agora, o lateral esquerdo não está conseguindo e está sendo atropelado por isso. Então, eu não descarto um cenário com 3 zagueiros, mesmo diante do Botafogo, aí de repente, que basicamente não faz gol na competição. E durante o jogo, você pode sentindo o jogo, acalmando, passando aqueles minutos, passando aquele tempo de desastre que vem sendo o início do jogo do Sport, aí você pode tentar o jogo. Agora, e mais uma vez, para entrar pelo terceiro jogo seguido, como vencer desse jeito, não sei. Mas aí a questão é que Henderson vai ter que mudar o sistema de jogo dele, mudar o... Ele precisa fazer alguma coisa. Veja só, se ele ficar refém porque ele não vai mudar, o não mudar já aconteceu sexta-feira, pô. Veja só, se ele não pode mudar o refém, tem que ser quadrado, quadrado, bola, bola, triângulo, triângulo. Então não é assim, então vai ser lateral esquerdo. Porque não tem. Se ele não pode mudar o esquema, não vai ser lateral esquerdo. Não tem. Ou então vai Vitor Gabriel de novo. Isso. Eu não sei. Aí não vai, né? E não vai. Isso não deveria ir, na verdade. Não deveria ir. Veja, se está contratando, vamos lá. A minha linha de raciocínio. Mas até domingo. Até domingo. Pronto. Mas até domingo. O jogo é domingo. O jogo é domingo, certo? O jogo é domingo. Se o lateral está chegando e o lateral estava atuando regularmente no Pouso Alegre, meu amigo, se tu contratou é para jogar. Para mim é isso. Sobretudo porque não tem. Veja, a gente está falando de botar Chico porque não tem. Ou seja, se você está contratando um cara para lateral esquerda, ou você confia ou não confia. Ou era melhor não ter contratado. Então o cara tem que jogar. Para mim não tem conversa. Para mim não tem conversa. O lateral que tem que entrar domingo é o cara. Agora, se erraram na contratação não, o problema é de quem contratou. Agora, quem tem que contratar, o jogo é domingo. Tem a semana toda para esse cara treinar, se habituar, porque é o único da posição que se tem hoje. Ou vão botar Everton na direita e botar Rosales na esquerda. E aí você nem tira o melhor de Rosales, que seria pela direita, e a gente viu como foi Rosales, a qualidade que Rosales deu. E outro ponto é que Rosales não está 100% ainda fisicamente, acredito eu, tanto que não virou titular. Então são pontos que você vai juntando, e por isso que eu bato em cima de que se você contratar um lateral esquerdo, pode ser da cochichina. Mas se está confiando nesse cara, é para botar. É para botar esse cara para jogar. Eu teria trazido outro lateral esquerdo, mas aí quem acompanha, o Sport tem departamento de não só técnico, mas de desempenho, de números, os caras deviam estar acompanhando, com certeza. Espero que não tenha sido somente pela facilidade da amizade com o pessoal do Fortaleza. Eita, aquele lateral do Fortaleza, traz ele. Espero que não. Espero que tenha sido por convicção. E se foi contratado por convicção, o cara tem que jogar domingo. Mas voltando ao que Minhoca colocou, eu teria... Quer dizer, eu não teria, não. Eu continuaria indo atrás, eu iria atrás do jogador no alto. Porque hoje, a gente acha que o Filipinho pode voltar no próximo muro, como pode não voltar. Com o Filipinho pode se machucar. E quem garante que esse Náutico não vai dar conta? Eu traria Diego Matos, que está no Náutico. Foi o jogador que fez uma temporada no Náutico muito ok. Um dos principais reforços do Náutico. Defensivamente,
que era a questão dele, que até eu tenho uma interrogação de como ele desempenharia, porque ele era no Paysandu, onde ele começou, era um cara na lateral esquerda muito mais ofensivo do que defensivo. Muitas vezes jogava na segunda linha, ou seja, tem um perfil que se encaixa no que Henderson busca no lateral esquerdo, do que o lateral esquerdo exerce no Sport, que é um lateral de segundo terço de campo, e é um cara que sabe marcar, porque fez até o terceiro zagueiro com Dado Cavalcante no Náutico. Então, um cara segura ali na lateral esquerda, que sabe sair jogando. Então, para mim, o Sport poderia muito bem, até pelo custo desse jogador, que é um jogador barato, trazer esse jogador, independente de ter trazido Natan. Só se confiar muito em Natan. Mas, para mim, Diego Matos seria o lateral pro domingo. Como o Natan tem que ser. Só para explicar, Cauê, o Natan, ele era até muitos torcedores em 2021 tinha uma projeção muito boa, assim, pô, não, jogador da base, joga bem e tal. E aí ele era do Atlético, foi reemprestado para o Atlético, Fortaleza contratou e reemprestou, foi bem lá no Campeonato Mineiro, e aí muita gente imaginava que ele fosse voltar, porque foi naquela época que o Vojvoda estabeleceu aquele 3-5-2, o Crispim, na verdade, se tornou um ala esquerdo, né? E aí, quando foi no ano passado, veio o Juninho Capixaba. Então, a ideia, né, que acabou talvez passando ali era muito mais jogadores mais experientes. E aí, assim, geralmente o Vojvoda, para um jogador mais jovem, o jogador tem que ser assim muito pronto, né? E o Natan não... experimentado. Que não é o caso do Natan. O Fortaleza foi emprestando ele. E essa segunda passagem, agora ele tá lá no Futebol Mineiro, né? Estava no Pouso Alegre. Pode ser um jogador. Eu confesso que eu vi pouquíssimas. Acho que se eu vi 2 partidas foi muito. Eu lembro de um jogo que eu acompanhei do Campeonato Mineiro, que muita gente falava bem dele, e é um lateral que apoia bem. Assim, não sei como é defensivamente e tal, mas, enfim, eu acho que a possibilidade é essa, como você mencionou. Se está contratando, tem que colocar para jogar. Tem que ir. É um cara ofensivo, pelos números. Eu também, pelo Pouso Alegre, vi muito pouco, assim, assisti formei poucos jogos do Pouso Alegre, mas não foi um jogador que me chamou a atenção, assim, não foi um jogador que você guarda na memória e, eita, quem é esse cara? De onde veio? Assim, você não entra no seu radar pelo que jogou. Mas, lógico, chega no time muito mais arrumado que é o Sport do que o próprio Pouso Alegre, né? Então, sim, é mais fácil para quem tem qualidade de se inserir num time como o Sport. Verdade. E é a chance dele. O cara tem tudo para chegar e ser titular. Enquanto tiver essa lacuna de Filipinho. Inclusive agora. Se ele, diante do cenário de Anderson, não é possível que Anderson, no mínimo, não teste o cara durante os treinos da semana. No mínimo. Verdade. Então é a grande chance da vida dele também.